Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos tratar sobre um tema intrigante: direito à herança na união estável, tá bom? É com E, hein? É de escola, estável, tá certo, gente? E aí, será que você conhece seus direitos? Eu acho que não. E hoje temos iniciante em nosso programa, ele que está aqui pela primeira vez, ele é fera e você vai aprender tudo com ele. É o Dr. Matheus Cunha Borges, ele é especialista em Direito Civil e Direito de Família, tá bom? E é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer muito grande, doutor, pela primeira vez, né, como o senhor disse. Espero que a primeira de muitas e vamos aí trazer informação para o público sobre esse tema, né? Eu tenho certeza, né? A dinâmica do nosso programa ela consiste em respondermos aqui perguntas, né, dos nossos telespectadores, para que eles possam, ao final do programa, não terem dúvidas a respeito desse tema, tá bom? E a primeira pergunta é, estamos falando de união estável, existe aí alguma diferença entre casamento e união estável? Sim, a princípio a diferença assim, que a gente pode apontar seria na questão principalmente da formalização. Até seria um motivo qual às vezes as pessoas estão preferindo se aderir à união estável e não ao casamento. A união estável é um pouco mais, vamos dizer assim, informal, então ela não precisa de uma formalidade muito grande que o casamento necessita. O casamento ele precisa de ser feito diante de um juiz de paz, tem toda uma questão burocrática, pessoas desimpedidas e etc. E após essa celebração, né, do casamento é feito ali todo o registro, de certidão, onde é emitida a certidão de casamento, e ela também tem o condão de alterar o estado civil da pessoa de solteiro para casado, no caso, né? Já a união estável, ela é a formalização dela, ela é simplesmente, às vezes, simplesmente por morar juntos, pelo fato de morar juntos. Tem alguns entendimentos hoje em dia que não precisam estar morando junto necessariamente, mas assim, uma entidade familiar duradoura com o Instituto de Constituição de Família, e aí ela já caracteriza a união estável. Então a principal diferença que pode ser apontada hoje seria na formalização, a união estável sendo mais fácil e até mais rápida de ser formalizado. E algumas vezes a pessoa às vezes nem sabe ou não está ciente que está em uma união estável, enquanto o casamento tem todo um trâmite legal, né, de realmente de um contrato celebrado entre as duas partes. E já na questão sucessória, existem diferenças? Não, na questão sucessória, desde 2017, o STJ julgou inconstitucional o artigo... 2007 ou 2017? 2017. 17. Desde 2017, o STF tem o entendimento que o artigo 1790 do Código Civil, que tratava os direitos sucessórios do companheiro sobrevivente, diferentes do cônjuge sobrevivente. Então esse artigo ele foi declarado inconstitucional porque ele, em tese, suprimia direitos da companheira ou de uma entidade familiar que seria ali equiparada ao casamento, né? Então desde 2017 não há essa distinção, sendo equiparados, e quando se trata na sucessão legítima eles vão os dois responder ali ao artigo 1829 que trata desse assunto. Tem uma pergunta aqui que é interessante, olha só. Qual a importância de se ter um documento ou de se lavrar uma escritura pública de união estável? Certo, essa questão ela é muito interessante e muito importante também, porque como eu disse, muitas das vezes as pessoas não se dão conta ou não têm conhecimento que estão em uma união estável, né? Mesmo já estando pelo fato de estarem morando junto, com o intuito de constituição de família, numa união duradoura. É importante, principalmente, essa escritura pública de união estável para que haja uma fé pública de que realmente existe aquela união, para se tornar até mais fácil nas questões sucessórias, nas questões ali também para se adicionar o companheiro ao plano de saúde, a um plano de, por exemplo, a uma pensão do INSS, por exemplo, em caso de morte. E também para que possa ser escolhido o regime de bens, porque assim, a união estável, como ela foi equiparada ao casamento, ela também segue os regimes de bens que estão disponíveis no Código Civil, certo? Então, todos os regimes de bens podem ser escolhidos. Caso não seja feito, esse regime de bem vai ser o automático, né, do nosso Código Civil, que é o regime da comunhão parcial. Caso
os companheiros queiram um regime de bem diferente, esse só pode ser feito através da escritura pública e tem que ter a menção explícita desse regime de bem escolhido pelo casal. Entendi. Gente, vamos a um breve intervalo, tá bom? Vai lá, vai no banheiro, toma uma aguinha e volta que tem muito mais coisa aqui para você aprender, tá? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico, né? Hoje falando sobre direito à herança na união estável. E está conosco o Dr. Matheus Cunha Borges, tirando todas as suas dúvidas. Dr. Matheus, olha só, e como funcionam os regimes de bens na união estável, né? O doutor já falou aí que para poder optar por um regime, haja vista a equiparação da união estável com o casamento, eu preciso ter isso lavrado através de escritura pública, né? E como é que fica aí, como é que funcionam os regimes de bens na união estável? Bom, os regimes de bens na união estável, como também foi dito, atravessei um pouquinho na resposta anterior, mas eles seguem a mesma forma do casamento. Então, assim, todos os regimes de bens que estão disponíveis para escolha para o casamento, separação total... Então segue à risca, a mesma forma. Segue à risca. Então, assim, comunhão parcial, comunhão universal, separação total, separação legal. Então, se eu quero a separação total, eu tenho que ter o pacto antinupcial para poder separar os bens, da mesma forma. Da mesma forma que tem que ser feito no casamento, tem que ser feito também um pacto antinupcial através da escritura pública, nas questões da união estável. E vamos para a herança, né? E como é que fica a herança, então, na união estável, né? Sim, a herança que é o nosso tema principal, né? Exatamente. Direito à herança. A herança para o Código Civil, ela vai, no caso da companheira, ela vai seguir os mesmos trâmites da cônjuge, né? Na questão do casamento, até por conta da equiparação. Então, a companheira sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, ele possui o direito a 50%, né? A meação dos bens onerosos obtidos durante a união estável. Até por isso também é importante a escritura pública para se ter uma exata data do início dessa união, para que se possa ter toda essa diferenciação entre os bens durante a união e os bens anteriores. Porque esses bens anteriores, esses bens particulares do companheiro, a companheira sobrevivente também concorre ali na linha sucessória a eles, claro, respeitando o quinhão a cada cabeça, por exemplo. Então, assim, como a gente disse, se não houver nenhuma distinção, nenhum pacto, ou se for apenas uma união estável de fato, que é quando as pessoas passam a morar juntos ou algo do tipo, ela vai seguir a comunhão parcial e ela vai ter os 50% de meação e também, caso exista esses bens particulares, ela vai entrar nos bens particulares como herdeira. Claro, vai respeitar todo ali o rito e toda de acordo também com a escolha do regime de bens que foi escolhido pelo casal. Ótimo. Em relação ao INSS, companheiro também ou companheira sobrevivente, né, em caso de falecimento de uma das partes, né, a famosa pensão por morte, tem direito também? Sim, ela tem direitos das mesmas formas. É um pouco mais burocrático, principalmente quando não se tem uma escritura pública ou algum documento para basear, porque ela vai ter que entrar, por exemplo, judicialmente com um reconhecimento de união estável e após essa sentença, reconhecendo essa união estável, que ela vai conseguir dar entrada nessa pensão e também, claro, observando as outras documentações específicas que o INSS pede. Então, assim, quando tem ali a escritura pública, fica em tese um pouco mais fácil, porque já tem uma prova muito forte que realmente existiu essa união, mas assim, ainda tem que ser observado o trâmite, o procedimento interno do INSS com essa documentação, mas tem direito sim. Hoje em dia se fala muito na questão dos casamentos sobre o direito real de habitação, né? Como é que fica isso na união estável, né? Primeiro vamos explicar o que é, né, o direito real de habitação. Sim. E depois vamos trazer isso
também para esse tema da união estável, né? Direito real de habitação, ele é aquele direito concedido aos cônjuge sobrevivente, para se manter, para continuar a sua habitação no único imóvel ali do casal até o fim de sua vida. Então, assim, claro, tem que respeitar sempre as regras legais, tem que ser o único imóvel desse tipo do casal, e para que ela possa ter esse direito. E já jogando a bola para o companheiro, para a união estável, eles também têm esse direito real de habitação, seguindo as mesmas normas da cônjuge, né, do casamento. Então tem que ser o único imóvel, tem que ser o único imóvel desse tipo a se partilhar entre o casal, e ela vai ter sim o direito de morar, finalizar a sua vida nessa residência comum do casal. Excelente. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu tenho certeza que você aprendeu bastante sobre o tema de hoje e agora vai pensar, né, sobre se vai casar ou não, né? Como diz, casar no papel, né? Ou se vai gerar aí união estável no papel também ou não, diante daquilo que foi apresentado, né? Doutor Matheus, foi muito bom ter ele no nosso programa, né? E que possa ser a primeira vez aí de muitas, tá certo? Certo. Mais uma vez agradeço aí ao espaço, ao convite, fico muito lisonjeado e que tenham mais outras vezes aí, outras oportunidades. Com certeza. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Receba aí meu abraço e até a próxima. Que Deus te abençoe.